A terra que Deus prometeu a Israel era uma terra que emana leite e mel, uma terra frutífera, em abundância. Tudo de bom, tudo de especial. E nós podemos ver aqui no livro de Ezequiel que Deus ele faz logo menção que ele prometeu da terra que emana leite e mel. Mais uma vez, os líderes, os anciãos de Israel, como se comportariam, estava se comportando diante de Deus. Agora veja que Israel ele não abandonou o pecado da idolatria. Israel abandonou os estatutos e os juízos que Deus deu. Ele preferiu viver o pecado, não abandonar o pecado, mas abandonar os estatutos, o juízo, algo que Deus determinava para que ele vivesse, e ele menosprezou. Israel também, irmão, sacrificava coisas que não devia sacrificar. Às imagens de escultura, aos falsos deuses. E Deus ele disse que traria a sua ira, a sua cólera a Israel. Irmãos, então podemos ver que nós como cristãos temos que jogar fora, desfazer do pecado e ser realmente uma nova criatura diante de Deus. Porque se nós fazemos a vontade de Deus, o pecado não tem poder sobre nós. Quantos crentes estão dentro da igreja? Eu falo de mim, não estou julgando ninguém. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas Deus não está dentro dele? Devemos abandonar as coisas que o mundo oferece, as palavras torpes, os vícios, as coisas que o mundo oferece. Nós temos que viver um verdadeiro evangelho, temos que ser um verdadeiro adoradores de Cristo, porque Cristo não recebe, não aceita qualquer coisa, qualquer oblação, qualquer adoração. Cristo ele quer qualidade. Não adianta tu ter quantidade sem qualidade. Então o que nós estamos fazendo? Nós temos que jogar as abominações. Não temos que atentar a Deus como alguns israelitas tentaram a Deus pelos seus pecados. Êxodo 32 ele mostra aquela imagem que foi feita daquele bezerro, e a turma começaram a dar louvores, a adorar, a ter aquilo como um Deus, a dançar. Mas o final de muitos ali foi triste. Quase 3.000 mortos. Veja que a palavra de Deus nos mostra que Deus ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus pegou uma mulher no ato adultério, que trouxeram para ele, na verdade, e ele disse assim à mulher: olha, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse não. Ele disse: eu não vou te condenar. Agora tu também tem uma doutrina. Vai e não peques mais. Abandona. Sai. Joga fora. Aquilo que não presta é lixo. Tem que ser jogado fora. E aquilo que se presta é a palavra que nós devemos guardar e executá-la no coração. O salmista diz que a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar. Ele não queria pecar. Possamos ver que, irmãos, o que é idolatria? Idolatria é a adoração de ídolos. As nações ao redor de Israel praticavam isso. Observamos, Israel muitas vezes caiu neste pecado. Ídolo é divindade representada por um objeto no qual é adorado em um lugar da própria divindade. Por exemplo, ídolos do lar,
eram os adoradores em casa. A gente vê esse exemplo aqui em Gênesis capítulo 31, do 19 ao 30, sobre Jacó e Labão, que todo mundo conhece aquela história, que Raquel ele furta aquele Deus, e Jacó ele sai da presença de Labão e diz a Labão que Jacó estava fugindo, e Labão ele vai procurar a Jacó e consegue encontrar Jacó, alcança Jacó, arma as suas tendas e começa a ter aquele diálogo, e Jacó ele começa a mostrar as injustiças de Labão, e Labão fica indignado com aquilo, e você sabe. Então a gente vê este exemplo. A gente também vê isso em Juízes capítulo 17, versículo 5, sobre um homem chamado Mica, sobre os ídolos do lar. Irmão, Deus é o único. Deus é caminho, Deus ele é verdade, e Deus ele é vida. Deus não necessita de ser lembrado por uma imagem de escultura, não. Deus não necessita de ser lembrado por alguém que simboliza uma figura para dizer que aquilo ali é um Deus, não. Somente de você olhar para si mesmo e ver que você está vivo, aí faz tu lembrar que acima de ti existe um Deus soberano. A gente vê também que no Salmo 115, do 4 ao 7, que prata e ouro são os ídolos deles. São um Deus que nada pode fazer, não faz milagre, porque quem executa o milagre é Deus. Não ouve o pedido do milagre, porque quem ouve é Deus. Todas as pessoas que faz isso, irmão, são semelhantes às imagens de escultura. Não têm vida. Estão mortos diante de Deus. É como se você pegasse um pedaço de madeira e dissesse, ó Deus, e aquela madeira não te respondesse. Então todos que fazem, todos que praticam tais costumes, tais coisas, são semelhantes às imagens de escultura. Serve para nada. Não faz o bem ou o mal. Podemos ver que a palavra de Deus é tão correta a nos falar, a nos ensinar. E muitas vezes o homem ele procura pretexto de não querer executar a vontade de Deus, não quer pegar uma Bíblia para ler, não quer estudar e não quer viver o que está escrito. E acabar por tradições e tradições, quer fazer algo e diz, não, eu sou filho. Não, irmão. Filho de Deus é aquele que é nascido em Cristo Jesus, aquele que é nascido em Deus, aquele que é nascido no Espírito Santo de Deus, que deixa as práticas do pecado para trás. Esse é uma nova criatura, que se torna-se ser filho de Deus. E Deus jamais vai dar sua glória a ninguém. Deus não vai deixar de ser Deus porque tu crê ou não. Deus ele é soberano. Agora, imagem de escultura, a Bíblia condena. A confiança, né, de Israel tem que ser em Deus. A minha confiança tem que ser em Deus. A tua confiança tem que ser em Deus. Não tem que ser em Maria, não tem que ser em José, não tem que ser nos anjos, não. É na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, os anjos estão para executar a vontade de Deus. Podemos ver que em Jeremias capítulo 10, versículo 8 e 9, o que Deus ele fala da semelhança na sua palavra em relação a quem pratica tais coisas. Jeremias no capítulo 10, no versículo no versículo 10, no versículo 8 e 9, Jeremias capítulo 10, 8 e 9, ele diz assim, 8 e 9, mas eles todos embruteceram e se tornaram loucos, todos eles loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. A própria palavra chama de louco. Trazem para prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho de artifícios das mãos dos fundidor. Fazem seus vestidos de azul, celeste e púrpura,
obra de sábios são todos eles. O homem, ele pega, ele trabalha com a madeira, ele faz, ele fabrica aquilo ali. E a Bíblia diz, loucos. Isso não é Deus. No Salmo 115, no versículo 8, ele diz assim: torna-se semelhante a ele todos os que fazem, todos quantos nele confia, porque tem pessoas que faz, se prostra, ora, faz promessa, pede a Deus, na vez de pedir ao verdadeiro Deus, pede esse Deus que não pode fazer nada. É uma madeira, é uma obra-prima. Aí no número 18 ele diz assim: nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora para sempre, aleluia. O verdadeiro cristão, irmão, ele fala diretamente com Deus. A Bíblia diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala oculto com teu pai, ele te responde. Veja o que foi que Jairo foi procurar a Jesus. Ele não foi procurar um pedaço de cimento, uma madeira, não. Ele foi procurar Jesus Cristo e relatou o seu problema, o que estava acontecendo, para Jesus Cristo dar a solução. Veja que a mulher de fluxo de sangue foi procurar, não foi procurar a imagem da escultura, não. Ela foi tocar na orla dos vestidos. Irmãos, existem muitas e muitas religiões aí que estão enganando nações e nações. E os reis dela, e o Deus dela é o diabo. Possamos ver que Apocalipse capítulo 9, verso 20. Veja uma coisa tão linda que eu vi, falando sobre a trombeta, o anjo. E no livro de Apocalipse 9, 20, ela diz assim, a palavra de Deus nos diz assim, Apocalipse capítulo 9, verso 20, diz assim: e outros homens não foram mortos por esta praga, e não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, e nem andar. Aí o 21 diz assim: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladroices. Ou seja, agora eu vou explicar o que ele está querendo dizer. A Bíblia vos mostra no livro de Apocalipse, no livro da Revelação, fala sobre 7 trombetas. Essa 6ª trombeta, no livro de Apocalipse 9, no versículo 20, que eu estou falando aqui, fala que tocou-se a trombeta. E quando toca-se a trombeta, ouve-se uma voz. E nesta voz mandando soltar 4 anjos que estavam presos junto ao rio Éufrates. E estes 4 anjos foram soltos no tempo certo, na hora certa e no momento certo, porque a própria Bíblia, nesse texto, ela mostra. E os 4 anjos foram para matar a 1/3 parte dos homens. Esses 4 anjos e os seus cavaleiros eram de 200 milhões. E os que sobre os cavalos cavalgando tinha couraça de fogo, pelo fumo, e tinha enxofre. Observe que são as 3 pragas. Estão falando aqui de 3 tipos de praga dentro do livro de Apocalipse, que estão relatadas: a couraça de fogo, pelo fumo e tinha enxofre. E esses anjos, eles estavam autorizados a matar a 1/3 parte dos homens na terra. E aquelas pessoas que não morreram com essas pragas, é o versículo 20 e 21 de Apocalipse 9, mostra que estes tais que não se arrependeram dos seus pecados, das suas iniquidades, mas preferiram adorar o diabo e todas as coisas que o inimigo oferecia, não se arrependeram. Observe que eles não se arrependem aqui dos seus pecados.
E outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, para adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que não ouvem, não vê, ou seja, não faz nada. Quantas pessoas se opõem contra Deus para fazer a vontade do diabo? Faz pacto, oferece alguém na sua família, pede riqueza, faz tantas coisas. Mas o dia do Senhor virá e só subirá para a destra de Deus, para adorar a Deus, os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e verdade. Porque a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, assim, quando nós morremos, segue-se o juízo. As nossas obras que nós fizemos aqui, de certo ou errado, naquele dia, Deus ele irá julgar. O livro vai se abrir, e aquele que não tiver escrito no livro da vida vai para o inferno. Porque só existe na Bíblia dois caminhos, céus e inferno. Se não for o céu, é inferno. Se não for inferno, é céu. Agora veja o que eu estou te dizendo. Eu não estou te dizendo que tu vais, porque o homem vai se quiser. Eu estou pregando a palavra. Eu estou mostrando a palavra. Quantas pessoas estão despercebidas nesse mundo de tecnologia, se preocupando só com coisas materiais, e se esquece de pôr azeite na sua vasilha, de buscar o refúgio, de se prostrar diante de Deus e dizer assim: Pai, eu falhei, eu pequei, eu errei, mas eu estou aqui, me perdoa, porque se o toque da trombeta soar agora, eu quero ouvir e eu quero estar contigo. O mundo lá fora está cego, porque o príncipe do mundo, ele veio matar, roubar e destruir. E quantas pessoas hoje têm oportunidade de buscar Cristo e não quer? Mas dias virão que não dará tempo a muitos. Uns conseguirão e outros não. Há uns que vão morrer de repente, está ali, aconteceu. Cuidado, que o verdadeiro Deus não é feito por mãos humanas, mas o verdadeiro Deus, ele criou todo o globo terra, todo o universo, e nos deu fôlego de vida. Ele nos deu espírito, ele nos deu a alma e nos deu o corpo. Este é o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que a igreja serve. É o Deus que quando tu precisa estar presente, ele fala, ele te livra, ele te dá o conselho, ele te adverte. Ele diz assim: quem tem ouvido ouça que o Espírito diz à igreja, ao que vencer. Então, quantas pessoas hoje estão, por causa de tradições de pai, de mãe, de avô, a salvação individual só entra no céu santo, lavado e redimido no sangue de Jesus. Esta palavra guardamos com certeza, porque muitas pessoas clamam, Deus ele ouve, dá solução, mas imagem de escultura nenhuma tem poder de te abençoar ou te amaldiçoar. Agora saiba que a idolatria para Deus é culto de demônios. A palavra vos diz. Deus ele está falando através da palavra. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai a Ele enquanto está perto. Porque o que eu vejo aqui, o que a palavra de Deus, ela está me ensinando e nos ensinando, é isso aqui, ó. Israel, confia no Senhor. Ou seja, confia em Deus. Vai dizer aqui, casa de Arão, confia em Deus.
Ele diz aqui: todos que temam ao Senhor, confiem em Deus. Confiar é crer, é ter fé, é ter certeza que Ele é. Ele faz. Agora, imagem de escultura não tem poder algum. Não te salva. Não te livra. Não opera milagres. Nós podemos ver que até na Bíblia tem isso. Tinha um lugar lá em Atenas que era cheio de imagem de escultura. Era um Deus daquilo, era um Deus da chuva, era um Deus não sei de onde, era um Deus não sei de onde. E Paulo disse: há um Deus desconhecido. Esse é o Deus que eu vos anuncio. E quantas pessoas hoje não querem ouvir a voz de Deus? Então nós possamos estar firme na rocha e dizer que o único adorador são todos aqueles que verdadeiramente adoram a Deus em espírito e em verdade. São únicos, um só povo. Não importa a origem do teu país, a tua cor, a tua raça. Se tu adora a Deus de todo o coração, de toda a verdade, tu é um verdadeiro adorador. E Deus é o único soberano. Não existe nada que nos pode garantir a salvação a não ser Cristo Jesus. Não existe portas que mostre o caminho que leva a Deus. Jesus disse: João, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém, Maria não salva, anjo não salva, eu não salvo, igreja não salva, padre não salva, pastor não salva. Mas Jesus salva. Jesus sofreu na cruz para nos salvar, para nos dar redenção. Jesus derramou o seu sangue na cruz para purificar os nossos pecados. Jesus é o passaporte garantido para a cidade celestial. A nossa cidade está nos céus, onde virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual disse que um dia voltará, e Ele vai voltar. E porventura, quando Ele achará fé na terra, irmão, Jesus ele vai voltar. Sinais e sinais já estão prestes nos 4 cantos do mundo. Fome, peste, terremoto, adoração de falsos cristos, falsos cultos, falsos profetas, homens que adoram mais a criatura do que o Criador. Essas doenças, tantas e tantas outras coisas. Mas Jesus Cristo disse assim: eu vou voltar. Ele nos garantiu que Ele iria e voltaria, nos levaria ao Pai. Vamos procurar, irmãos, fazer a vontade do Pai. E vamos ensinar a palavra, vamos ler e vamos estudar. Porque idolatria, Deus não se agrada. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, idólatras e todos que amam e que praticam a iniquidade. Nada de iniquidade entrará no reino dos céus. Porque Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito Santo de Deus é santo. E lá em cima não habita algo que não seja santo. Mamãe não salva, eu não salvo, Jesus salva. A salvação individual. Troca agora, irmão, a ilusão pela verdade da palavra. Quantas pessoas se prostram diante de imagem de escultura e faz pedido? Abre os teus olhos antes que seja tarde demais e que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a todos nós do grupo. Que esta palavra seja guardada dentro dos nossos corações. E que Deus seja louvado, porque o verdadeiro adorador, ele se preocupa em executar a vontade de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe a todos. Amém.